Quando o seu acupunturista está falando de energia, o que ele quer dizer? Tem a ver com misticismo? Espiritualidade? É pecado? Meu nome é Mário Costa, sou farmacêutico clínico, acupunturista, e se você tiver com preguiça de assistir o resto do vídeo, eu já vou deixar a resposta, que é não, não é pecado. Agora, se você quiser saber o porquê, aí você vai ter que assistir o resto. Se você me acompanha desde o primeiro vídeo lá atrás, parece que faz 30 anos, né? Não, gente, 2 meses. Eu falo muito sobre os meus objetivos aqui no canal. O que eu quero falar com vocês? E a minha ideia é falar de saúde, qualidade de vida, acupuntura, farmácia clínica, plantas medicinais. Mas eu também quero falar com vocês sobre fé e espiritualidade. E aí, no vídeo da semana passada, eu falei um pouco dessa questão da medicina chinesa, que ela tem tudo muito intrínseco, todas as áreas da nossa vida. É tudo interrelacionado, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde social, as nossas filosofias, ideias, ideais, cultura, a fé e a espiritualidade. E esse é um dos meus objetivos aqui, trazer esse outro lado para vocês. E é importante porque o Brasil ele é majoritariamente cristão, e aí a gente está falando de católicos, evangélicos, por isso que eu acabei trazendo essa questão do pecado para a gente conversar hoje. E um dos meus objetivos é quebrar esse estereótipo, esses preconceitos, esses paradigmas que a gente tem com a acupuntura e a medicina chinesa. Então talvez esse seja um vídeo um pouco diferente. Nos outros eu fazia um roteiro do que eu quero falar, como que eu quero falar, ia falar de muitas questões técnicas, científicas, então eu acabava seguindo mais a linha. Esse daqui eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais livre com vocês e em poucas tacadas, tá, gente? E aí, para começar, eu queria falar com vocês, na verdade, contar uma história que aconteceu comigo na época que eu estava fazendo minha pós-graduação em acupuntura. Não vou citar nomes, né? Mas no primeiro dia de aula da pós-graduação, aquele esquema todo, quem que é você, por que você escolheu esse curso, o que você espera, e me marcou muito, porque tinha um senhorzinho na turma, e aí o professor perguntou, quem que é você e por que você está aqui? E aí ele falou, meu nome é fulano de tal, e eu sou pastor. E aí uma das pessoas da igreja perguntou, pastor, eu posso fazer acupuntura ou isso é pecado? E eu não sei porque eu não conheço acupuntura. Então eu tô aqui para conhecer a acupuntura e ver o que é para saber se é pecado ou não. E às vezes, talvez, algumas pessoas tenham uma visão de, nossa, olha, esse pastor, vou ver se é pecado ou não. Mas para quem cresceu na igreja, isso é muito interessante, porque é um pastor que ele tá indo estudar para ver o que é. Eu nunca ouvi falar disso, isso não está dentro das minhas ideias, dos meus conceitos, eu nunca estudei sobre, então eu tô aqui para estudar, tô aqui para saber o que é. E ele se apaixonou pela acupuntura, no final estava fazendo a auriculoterapia no pessoal da igreja depois do culto, ele amou. E aí isso foi no começo do curso. Mais pro final do curso a gente teve uma aula onde o professor foi falar estava falando sobre alguns protocolos, algumas questões específicas da acupuntura, e aí ele foi falar sobre os 10 pontos fantasmas, ou os 10 pontos dos demônios, que é um protocolo para ser usado para exorcismo, para expulsar espíritos malignos, é um protocolo para tratar possessão demoníaca. E se você for aquele pastor que por acaso está me assistindo aqui no YouTube, eu vou pedir desculpa. Porque a acupuntura não é pecado, mas talvez o que eu fiz foi. Porque naquele momento eu olhei para você e a sua cara tava impagável. Por fora eu tava assim, super controlado, mas por dentro eu tava rindo, porque ele tava com uma cara de assustado, de meu Deus, como assim? Esquece tudo, isso daqui é do demônio.
E aí o professor já antecipou e falou, não, mas calma aí, vamos entender o que era considerado demônio, o que era considerado possessão demoníaca. Como eu falei no vídeo passado, um dos clássicos da medicina chinesa, o Huan Jinijin, o clássico do Imperador Amarelo, ele foi escrito ali entre 100 e 400 a.C. Só que a acupuntura, ela é uma prática de tradição oral. As coisas começaram a ser escritas ali, mas já vinham sendo estudadas e passadas de professor para discípulos há muito tempo antes. Então já é 1000, 2000 anos antes de Cristo. E aí naquela época, o que era considerado possessão demoníaca? Né? É interessante a gente avaliar algumas questões aqui, tá? Primeiro, a gente está no Brasil, um país cristão com uma cultura judaico-cristã. Essa visão do que é demônio é uma visão judaico-cristã nossa. A gente está falando da China, um país do outro lado do mundo que nem é cristão. Como que é essa visão para eles? Porque na religião deles nem existe demônio. Existem outras questões. E a gente não está falando da China hoje, 2024. A gente está falando da China de 4.000 anos atrás. Naquela época, o que era considerado isso, uma possessão demoníaca? Naquela época, a gente está falando de doenças psiquiátricas, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, epilepsia. Isso, a gente não precisa nem ir tão longe assim, gente. Na Idade Média, tinha muitas pessoas que tinham essas questões e eram vistas como endemoniadas, vamos levar para a igreja e vamos tratá-las. No próprio Brasil mesmo a gente tem diversas histórias sobre isso. Então, quando o professor estava falando desse protocolo de exorcismo de espíritos malignos, ele estava falando de um protocolo para tratamento para essas questões. Esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, epilepsia. Questões que eles não conseguiam explicar direito o que estava acontecendo. Inclusive, muitos dos conceitos que a gente fala de acupuntura, medicina tradicional chinesa, eles são provenientes do taoísmo, do confucionismo, que eram correntes filosóficas daquela época. Um desses conceitos era o Taiji, o símbolo do Yin e do Yang. E aí, se alguém fala pra você que isso daí é o símbolo do bem e do mal, o branco representa o bem, o preto representa o mal, o símbolo da nova ordem, você ignora porque não tem nada a ver com isso, tá, gente? Ignora. O Yin e o Yang, eles são duas representações de energias. O Yin tem relação com uma energia mais fria, mais densa, física, substâncias que vão formar as coisas e os corpos, sejam os nossos corpos ou coisas como isso que está aqui atrás no meu cenário. Já o Yang, ele tem relação com uma energia muito mais sutil, que não tem... a gente não toca nela, tem relação com o movimento das coisas, o calor delas. E aí, quando a gente fala disso, a gente não está falando de uma energia espiritual. Não. Se você é da minha idade para trás, você vai lembrar daquelas TVs antigas de tubo? Que ela ficava fora do ar, e aí a gente ia na antena, mexia ali, e aí ficava bonitinho. Aí a gente soltava, continuava, a gente afastava um pouquinho e já ferrava a TV inteira. E aí a gente tinha que arrumar, e aí já ferrava a TV inteira, e a gente tinha que arrumar essa antena de novo para a TV funcionar. Isso é energia. Isso é um exemplo da nossa energia eletromagnética, o nosso campo de energia eletromagnético influenciando nas ondas de rádio e TV. A gente não está falando de uma energia espiritual, a gente está falando de uma energia física. Quando a gente fala de Yin e Yang, energia Yin e energia Yang, a gente tem que lembrar que os nossos pensamentos são impulsos elétricos, eletricidade, movimentação de elétrons. Lembra? Elétrons, átomos, nêutrons, lembra? Elétrons se movimentando geram eletricidade, impulsos elétricos. Essa energia que a gente não vê, não toca, mas movimenta as coisas no nosso corpo. Yang. E quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de
átomos, moléculas, substâncias que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo e o nosso corpo vai usar isso para nutrir, para dar forma para a nossa estrutura. Energia Yin. Isso é Yin e Yang. Uma maneira mais fácil de talvez entender isso é quando a gente olha o sangue. O sangue em si, como estrutura, ele é formado por células, células brancas, células vermelhas, plasma. Isso é energia Yin, é a substância que forma as coisas. Já a movimentação do sangue, essa circulação sanguínea, essa energia cinética que movimenta, é a energia Yang. E aí, quando você vai numa sessão de acupuntura, e o acupunturista, o farmacêutico, já estou puxando para o meu lado. Quando você vai numa sessão com o seu acupunturista, e ele fala disso, de equilibrar o Yin e o Yang, porque o seu Yang está em excesso, o seu Yin está em deficiência. A gente está falando disso. Equilibrar essas energias. Equilibrar esses impulsos elétricos, o metabolismo do paciente que vai fazer ele se mexer, energia Yang. Trabalhar a absorção de nutrientes, a absorção dos alimentos que vai levar esses nutrientes para o resto do corpo, para formar o corpo, é energia Yin. A gente está falando disso. E aí, voltando para aquela pergunta lá do começo, que eu já dei a resposta, né? A acupuntura é pecado? Não, não é pecado. Mas vamos refletir um pouquinho mais sobre isso? Quando a gente pergunta se é pecado ou não, a gente está dentro desse conceito judaico-cristão do que é energia, essa energia espiritual, o Espírito Santo. E não, a acupuntura, quando fala de energia, ela não está falando desse tipo de energia. A acupuntura, quando fala de energia, ela está falando no sentido da física mesmo. Energia cinética, energia térmica, alimentos que vão gerar energia para o nosso corpo. E aí, se você é alguém que é da área da saúde, você vai entender muito bem porque você aprendeu isso. Quando a gente ingere alimentos, eles vão ser transformados no nosso corpo em uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que ela é como se fosse uma reserva de energia, uma bateria do nosso corpo. Esse ATP ele vai ser transformado em ADP, adenosina difosfato. E aí, nisso que quebra o tri em di, a gente vai liberar energia. E é essa energia que a gente usa para se mover, para fazer todas as coisas do nosso corpo que precisam de energia, impulsos elétricos. Então a gente lembra que quando a acupuntura fala de energia, ela não está falando de energia espiritual, ela está falando de biologia, bioquímica. A gente está falando de uma coisa menos espiritual, religiosa e muito mais científica. Então, por isso que não é pecado. A gente não está fazendo nada contra o espiritual, independente de qual seja a sua religião. A gente está fazendo uma coisa extremamente científica. Agora, para terminar o vídeo, se você é aquele senhorzinho, pastor, que estudou comigo, me desculpa. Primeiro me desculpa, porque eu ri do senhor internamente, mas eu ri um pouquinho. Mas essa atitude do senhor marcou demais a minha vida. Marcou porque isso me fez começar a pensar nessa nossa relação com religião, fé, espiritualidade, acupuntura, em como conversar com as pessoas sobre esse aspecto. E me marcou tanto a ponto de eu lembrar disso especificamente anos depois. Obrigado por ter passado na minha vida. Obrigado por ter estudado comigo, que a gente estudava junto muito para as provas. Obrigado por todas as conversas e orientações, gente, porque um pastor orienta a gente com uma capacidade que, olha, uma beleza. E semana que vem a gente vai ter o nosso vídeo, é o último vídeo do mês, então a gente vai ter o nosso vídeo, o Jornal da Saúde. Ele já tem um nome oficial, tá, gente? Eu vou lançar na sexta-feira mesmo no vídeo, e onde eu vou falar um pouquinho sobre as notícias de saúde que aconteceram nesse último mês de maio? Maio, acho que é maio. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até semana que vem. Tchau!